Oi, só, meu povo. Se aveste não, que hoje eu vou lhe contar a história de uma cabra que fez o sertão inteiro se curvar diante do nome dela. No pé da Serra do Roncador, onde o vento carrega segredo e a poeira vermelha desenha destino no chão rachado, nasceu uma lenda que até hoje faz coronel baixar a voz e tenente perder o sono. Dizem que quando a lua minguava, ela surgia com 5 facas reluzindo na cintura, olhos que queimavam que nem brasa viva no fogaréu da injustiça. Se você gosta desse tipo de história braba, de sangue, honra e vingança do tempo do cangaço, já deixe seu like para sempre o YouTube te enviar as melhores. Se inscreva no canal e comente de onde você está me assistindo. Hoje vou contar sobre Maria das 5 facas e como um tenente aprendeu que no sertão, quem bate em pai de filha errada, assina sentença sem saber. Lá no coração do sertão, onde o sol nasce queimando e a esperança brota mesmo na terra rachada, se esparramava uma vila que o povo chamava de São Sebastião das Grotas. Vila pequena, de gente simples, casas de taipa grudadas umas nas outras feito família se ajuntando no sereno. No centro, como sentinela branca vigiando os pecados e as orações, se erguia uma igrejinha caiada que relumia feito estrela quando o sol batia de lado. Era domingo de missa cantada quando nossa história começou a se desenrolar. O povo chegava de a pé, de jumento, alguns poucos de cavalo, todos com a roupa de festa guardada no baú, camisa passada a ferro quente, saia engomada, chapéu de couro limpo. As beatas de preto, terço nas mãos calejadas, se ajuntavam nos bancos da frente sussurrando ave-marias baixinho. Os homens ficavam em pé no fundo, chapéu na mão, olhar respeitoso cravado no altar onde o crucifixo de madeira escura parecia sangrar na luz dos castiçais. Oxente, que vila era aquela, onde o sino tocava e todo mundo parava o que estava fazendo para ouvir, onde a palavra empenhada valia mais que moeda de ouro, onde quem devia satisfação dava na cara limpa, sem rodeio. O povo ali sabia sofrer calado, rezar baixo e trabalhar duro desde que o galo cantava até a lua nascer redonda no céu estrelado. Criança respeitava mais velho, mulher honrada não andava sem companhia, homem de bem não deixava dívida pendente nem palavra solta ao vento. Na praça da igreja, debaixo do pé de juazeiro centenário, se ajuntavam as conversas de fim de tarde. Era ali que os mais velhos contavam história de tempo passado, de cangaceiro que passou pela região, de seca que matou o gado e de chuva que salvou a plantação. Matuto de cabelo branco, bengala de madeira na mão, falava devagar como quem mastiga cada palavra antes de soltar. As crianças se chegavam perto, olho arregalado, ouvindo falar de lobisomem, de mula sem cabeça, de alma penada que gemia na noite escura. Ave Maria, que lugar mais sossegado, onde o maior barulho era o relincho do cavalo na hora da aguada, o mugido da vaca chamando o bezerro, o grito do sanhaço anunciando chuva longe. De noite, só se ouvia grilos cantando na caatinga, coruja piando no alto da torre da igreja, e às vezes o uivo distante de algum bicho solto no mato fechado. O povo dormia de porta aberta, confiando na proteção de São Sebastião e na honradez do vizinho. Mas como diz o rifão do velho, água parada é que cria limo. E naquela vila de aparente paz, onde todo mundo se conhecia pelo nome e pelo sobrenome, onde as famílias eram antigas como o juazeiro da praça, ali estava prestes a acontecer uma desgraça que faria o sertão inteiro falar. Uma desgraça que começou com o orgulho ferido e terminou com sangue derramado. Entre os moradores daquela vila abençoada, tinha um cabra que o povo respeitava mais que Padre Novo. Era Severino das Grotas, pai da menina que depois virou lenda. Homem de estatura mediana, ombros largos de quem carrega peso desde menino, mão calejada de cabo de enxada, olhar direto de quem nunca mentiu nem roubou um níquel que fosse. Severino era daqueles que acordava antes do galo cantar e só largava o trabalho quando a lua já estava alta no céu. Oxente, que trabalhador era aquele! De segunda a sábado se danava na roça, plantando milho, feijão e mandioca, numa terra que custava a dar fruto. Quando não estava na enxada, estava consertando cerca, amansando bezerro, ajudando o vizinho que precisava de força de braço.
Domingo era dia sagrado. Missa de manhã cedo, descanso na rede de tarde, conversa na porta de casa quando o sol baixava. Nunca foi visto de cachaça na cabeça, nunca se meteu em briga, nunca falou palavra atravessada para a mulher de outro. Na feira de sábado, era o primeiro a chegar e o último a sair. Vendia milho, farinha, rapadura que a mulher fazia no tacho de cobre herdado da sogra. Pesava direito, não misturava grão ruim com bom, não aumentava preço só porque o comprador tinha dinheiro sobrando. Palavra de Severino vale mais que papel passado no cartório, dizia o povo da vila. E era verdade mesmo. Quando prometia alguma coisa, cumpria nem que tivesse que passar fome para isso. A casa dele era das mais pobres da rua, mas das mais arrumadas. Parede caiada todo ano, chão varrido 3 vezes no dia, panela sempre no fogo com feijão temperado e farinha sequinha. A mulher, Dona Raimunda, era benzedeira conhecida na redondeza, sabia oração para quebrante, remédio para dor de barriga, simpatia para afastar mal-olhado. Casal de respeito, daqueles que o padre citava no sermão como exemplo de família cristã. Severino tinha umas 5 filhas, todas criadas no temor de Deus e no respeito aos mais velhos. A mais nova, Maria, era a menina dos olhos dele. Moça de 18 anos, cabelo preto que nem asa de bem-te-vi, olho castanho que brilhava quando sorria, jeito manso mas determinado de quem sabia o que queria. Severino sonhava em ver ela casada com algum rapaz trabalhador da região, talvez com o filho do seu compadre José, que tinha roçado grande e gado marcado. Mas o destino, que nem sempre consulta o coração da gente antes de agir, tinha outros planos para aquela família. Porque numa manhã de domingo, quando o sino da igreja ainda ecoava pelos becos da vila e o povo se ajuntava na praça para a missa solene, chegou um homem que ia mudar o rumo daquela história toda. Um homem de farda bem passada, revólver reluzente e língua venenosa. Um homem que não sabia que no sertão, humilhar pai de família honrada é mexer com fogo de se queimar até a alma. Antes de virar lenda, antes do nome Maria das 5 Facas ecoar pelos 4 cantos do sertão feito reza de defunto ou grito de guerra, ela era simplesmente Maria das Grotas. Filha mais nova de Severino, criada entre o cheiro de rapadura derretendo no tacho e o som da reza baixinha da mãe ao pé do oratório. Menina que cresceu sabendo que lugar de moça direita é na cozinha e na igreja, mas que desde pequena mostrava um fogo nos olhos que nem água benta apagava. Maria nasceu numa noite de lua cheia, quando o mato todo cantava e os grilos faziam festa na caatinga. Dona Raimunda, depois de 12 horas de dor danada, viu aquela menininha de olhos bem abertos, sem chorar, como se já tivesse vindo ao mundo pronta para enfrentar o que der e vier. Essa aqui vai dar trabalho, pensou a parteira, uma mulher velha e sabida que já tinha ajudado a nascer metade da vila. E não é que ela acertou na mosca. Desde pequena, Maria era diferente das irmãs. Enquanto as outras brincavam de boneca de milho, ela ficava observando os homens ferrando o cavalo, marcando gado, afiando o facão. Prestava atenção em tudo, como o vaqueiro segurava a rédea, como o ferreiro batia o ferro quente, como o matador de porco dava o golpe certeiro. A mãe ralava. Menina, larga de ficar olhando essas coisas de homem, venha aprender a cozer, a bordar, a fazer doce. Mas Maria obedecia só por fora. Por dentro, guardava cada gesto, cada movimento, cada truque que via. Na escola da professora Antônia, uma senhora magra que sabia ler melhor que padre, Maria foi a primeira da turma. Aprendeu as letras ligeiro feito bala perdida. Decorou a tabuada numa semana. E em pouco tempo já estava lendo a Bíblia para a mãe nas noites de sereno. Mas o que mais impressionava era como ela prestava atenção nas conversas dos adultos. Ficava quietinha no cantinho, fazendo de conta que estava costurando, mas os ouvidos dela não perdiam uma palavra das conversas sobre política, sobre os problemas da vila, sobre os abusos dos homens de farda que às vezes apareciam por ali. Quando fez 15 anos, Maria já era moça feita, alta para a idade, magra mas forte, andar decidido de quem sabe onde quer chegar. O cabelo preto estava sempre bem penteado,
preso com um grampo de tartaruga que a madrinha tinha dado de presente. Usava saia comprida, blusa de manga longa, mas nem isso escondia que ali tinha uma beleza diferente. Não era só a cara bonita, era alguma coisa no jeito, uma força que vinha de dentro. Os rapazes da vila começaram a prestar atenção. Joaquim do Açude chegou a pedir ao pai dela para namorar, mas Maria disse não sem nem pensar duas vezes. Zé do Poço também tentou a sorte numa festa de São João, mas levou um fora tão seco que até hoje o povo comenta. Essa menina tá escolhendo demais, resmungavam as comadres. Moça que não casa cedo fica pra titia. Mas Maria não estava nem aí pro falatório. Parecia que estava esperando alguma coisa, como se soubesse que o destino dela era outro. Nas tardes de domingo, depois da missa, ela gostava de sentar no alpendre da casa e ficar olhando a estrada que cortava a vila. Via gente passando, vaqueiros tocando gado, mascates com trouxa nas costas, viajantes montados em cavalo cansado, e sempre perguntava pro pai: que mundo será que tem do outro lado dessa estrada? Severino ria e respondia: oxente, menina, o mundo da gente é aqui mesmo. Deus pôs a gente nessa vila para ficar. Mas Maria ficava pensativa, como se já soubesse que um dia ia descobrir sozinha o que tinha além do horizonte. Era um domingo de céu limpo, dessas manhãs que o sol nasce devagar e a brisa ainda carrega o frescor da madrugada, quando o barulho de casco batendo na pedra do calçamento anunciou a chegada de quem ninguém estava esperando. O povo já estava na igreja, padre começando o terço, quando se ouviu o relincho nervoso de cavalo bom e o tilintar de espora de prata batendo no estribo. Do alto da ladeira que descia para a praça, apareceu um homem montado num animal que era pura raça, cavalo castanho de crina bem tratada, focinho que bufava vapor no ar matinal, patas que pisavam o chão com a autoridade de quem sabe que vale caro. Em cima da sela de couro trabalhado, estava um sujeito que logo de cara mostrava ser de fora. Farda verde oliva passada a ferro e goma, botões dourados reluzindo no sol, cap encaixado na cabeça com a aba puxada sobre os olhos pequenos e desconfiados. Tenente Armando Pereira era o nome dele, como depois o povo soube. Homem de uns 40 anos, cara redonda, bigode aparado com capricho, barriga começando a crescer por baixo da farda bem ajustada. Trazia no lado direito um revólver que brilhava feito espelho, cabo de madrepérola que chamava a atenção de longe. Na cintura, cartucheira de couro fino com balas enfileiradas como soldados em forma. Era dessas pessoas que gostam de ser vistas, que fazem questão de mostrar que tem poder antes mesmo de abrir a boca. O cavalo parou bem no meio da praça, e o tenente ficou ali parado, olhando a igreja como se estivesse medindo a fé do povo. De dentro do templo, ainda se ouvia a voz rouca do padre Antônio puxando o bendito, mas algumas cabeças já começaram a se virar para a janela, curiosas com aquele barulho de fora. Criança pequena, sempre danada, saiu correndo para ver o que era e voltou sussurrando para os pais: tem um homem de farda aí fora montado num cavalo bonito. O tenente desceu da montaria com jeito estudado, como se estivesse acostumado a ser o centro das atenções. Amarrou as rédeas no tronco do juazeiro, tirou o cap e passou a mão nos cabelos que começavam a ralear. Depois botou o cap de volta, ajeitou a farda e caminhou para o alpendre da venda do seu Manoel, que ficava na esquina da praça. Cada passo dele fazia a espora cantar uma musiquinha metálica que ecoava no silêncio matinal. Na venda, pediu cachaça da boa e ficou observando o movimento da vila. Seu Manoel, homem de poucas palavras, serviu a bebida sem fazer pergunta, mas o olho dele não perdeu nenhum detalhe daquele visitante inesperado. O tenente bebeu devagar, saboreando não só a cachaça, mas também o poder que a farda dava. Era daqueles que acreditava que uniforme e arma faziam o homem, que posto militar era carta branca para fazer o que bem entendesse. Bonita vila, disse ele pro vendeiro, mas o tom não era de elogio, era de quem estava avaliando, medindo, calculando. Povo tranquilo pelo que vejo. Seu Manoel apenas acenou com a cabeça, intuindo que aquela tranquilidade estava prestes a acabar. Porque quando o homem de farda aparece numa vila pequenininha no domingo de manhã,
sem ter sido chamado nem convidado, é porque alguma confusão está por vir. O sino da igreja tocou o fim da missa, e logo depois, o povo começou a sair. Primeiro vieram as beatas, de preto e terço na mão, benzendo-se na porta. Depois os homens, chapéu na mão, conversando baixinho sobre chuva e plantação. Por último, as famílias inteiras, criançada correndo na frente, mães carregando os menores no colo. Foi quando o tenente viu Severino das Grotas saindo da igreja com a família toda, Maria caminhando ao lado do pai com aquele andar decidido que chamava a atenção mesmo de longe. O que aconteceu naquele domingo de sol claro ficou marcado na memória do povo da vila como ferro em couro de res. O tenente, que até então estava quieto na venda, tomando sua cachaça e estudando o movimento, de repente levantou, ajeitou a farda e caminhou em direção ao povo que saía da missa. Parecia que tinha visto alguma coisa que não gostou, ou que simplesmente decidiu que era hora de mostrar quem mandava ali. Severino das Grotas vinha descendo os degraus da igreja com a família, trocando umas palavras com o compadre José sobre o tempo seco e a necessidade de chuva para a plantação. Maria caminhava do lado do pai, séria como sempre depois da missa, ainda com o espírito ocupado pelas orações. Foi quando o tenente se aproximou, espora tilintando no calçamento, mão direita descansando no cabo do revólver, como quem está pronto para qualquer coisa. "Ei, você aí!" gritou o tenente, apontando o dedo para o peito de Severino. A voz dele cortou o ar matinal, como chicote estalando, fazendo o povo todo parar e olhar. "É você mesmo que eu tô chamando, cabra." Severino parou, confuso, olhando para trás, para ver se o homem não estava falando com outra pessoa. "Eu, senhor?" perguntou com a humildade de quem não entende o que está acontecendo, mas quer evitar confusão. "É você sim. Você não é o tal de Severino que anda espalhando por aí que a força volante não presta? Que soldado não vale nada?" A acusação caiu feito raio em céu limpo. Severino arregalou os olhos, porque nunca tinha falado mal de militar nenhum. Nunca se meteu em política. Nunca opinou sobre governo ou autoridade. "Mas, senhor tenente, eu nunca disse isso não. O senhor deve estar confundindo." Mas o tenente não queria ouvir explicação. Estava ali para fazer um show de autoridade, para mostrar que farda militar não era brincadeira. "Está me chamando de mentiroso?" berrou, se aproximando mais. "Seu cabra desgraçado, você acha que pode falar o que quiser e ficar por isso mesmo?" O povo começou a se ajuntar num círculo, mas ninguém ousou intervir. Soldado era a autoridade, e a autoridade se respeitava, mesmo quando estava errada. Severino tentou mais uma vez. "Senhor tenente, pela alma da minha mãe que já morreu, eu juro que nunca falei mal do senhor nem de soldado nenhum. Deve ser mal entendido." Mas as palavras dele só serviram para deixar o tenente mais danado ainda. "Mal entendido coisa nenhuma. Cabra mentiroso, desrespeitoso." E foi aí que aconteceu o que ninguém esperava. O tenente levantou a mão direita e deu um tapa na cara de Severino que ecoou na praça inteira. Um tapa seco, forte, que fez o coitado cambalear e quase cair. O chapéu de couro voou longe, e Severino ficou ali parado, mão na face vermelha, mais ferido na honra que no corpo. O silêncio que caiu sobre a praça era de morte. Nem criança chorava, nem cachorro latia, nem vento balançava as folhas do juazeiro. Maria viu tudo. Viu o pai sendo humilhado na frente da igreja onde ele rezava todo domingo há 30 anos. Viu o homem que ela mais respeitava no mundo sendo tratado feito cachorro danado na frente de toda a vila. Sentiu o sangue subir a cabeça, o coração bater descompassado, as mãos tremerem de uma raiva que ela nunca tinha sentido na vida. Mas não gritou, não chorou. Apenas gravou o rosto daquele tenente na memória como quem grava epitáfio em lápide de mármore. O tenente olhou em volta, satisfeito com o efeito que tinha causado. "Que isso sirva de exemplo para todo mundo", disse alto, para toda a praça ouvir. "Quem fala mal da autoridade constituída leva castigo." Depois virou as costas e voltou para o cavalo, montou com um movimento estudado e saiu da vila no mesmo galope altivo com que tinha chegado, deixando para trás uma nuvem de poeira vermelha e uma conta que ainda ia ser cobrada.
Depois que a poeira baixou e o som dos cascos do cavalo se perdeu na distância, a praça da igreja ficou mergulhada num silêncio que pesava feito chumbo derretido. O povo estava parado feito estátua de sal, sem saber o que fazer, o que falar, como reagir. Era como se todos tivessem visto um raio cair bem na frente dos olhos e agora esperassem o trovão que não vinha nunca. Severino continuava ali, mão na face marcada, olhando para o chão como se estivesse procurando o pedaço da dignidade que tinha rolado junto com seu chapéu de couro. A humilhação doía mais que qualquer paulada, porque tinha sido na frente de todo mundo. Na frente da mulher, das filhas, dos compadres, dos vizinhos. Na frente da igreja onde ele comungava todo domingo e pedia perdão pelos pecados que nunca cometeu. O primeiro a se mexer foi o compadre José, que se agachou para pegar o chapéu e entregou de volta pro amigo sem dizer palavra. Depois Dona Raimunda se aproximou, puxou o marido pelo braço com delicadeza e sussurrou: "Vamos embora, Severino. Vamos para casa." As outras filhas se ajuntaram em volta do pai como pintinhos se ajuntam debaixo da asa da galinha quando chove pedra. Mas Maria não se mexeu. Ficou ali parada, olhos cravados no ponto da estrada onde o tenente tinha desaparecido, como se ainda pudesse ver a sombra maldita dele se perdendo no horizonte. O ódio que estava crescendo dentro do peito dela era diferente de qualquer coisa que já tinha sentido. Não era raiva de criança contrariada, nem irritação de moça namoradeira. Era uma coisa fria, calculada, perigosa. Era sede de justiça que nem água benta apagava. O padre Antônio, que tinha visto tudo da porta da igreja, desceu devagar os degraus de pedra e se aproximou de Severino. "Meu filho", disse baixinho, "às vezes Deus nos manda provações para testar nossa fé. Não guarde rancor no coração." Mas Severino nem conseguiu responder. A vergonha tinha travado a garganta dele feito espinho de mandacaru. O povo começou a se dispersar aos pouquinhos, cada um voltando para sua casa com a cabeça baixa e o coração pesado. Nas portas, nas janelas, nas esquinas, só se ouvia cochicho baixinho. Que desgraça, meu Deus! Coitado do Severino. Homem tão trabalhador. Que autoridade mais sem vergonha. Mas ninguém falava alto, ninguém se indignava de verdade. Era como se todos tivessem medo de que o tenente pudesse voltar e ouvir. Na venda do seu Manuel, onde o tenente tinha tomado a cachaça antes de fazer a desgraça, alguns homens se ajuntaram para comentar baixinho o que tinha acontecido. "Isso não vai ficar assim", resmungou João da Estrada. "Homem honrado não pode ser humilhado desse jeito." Mas seu Manuel balançou a cabeça. "E o que é que a gente pode fazer? Ele é autoridade, tem farda, tem arma. A gente não é nada." Maria escutou essas palavras e sentiu uma coisa se quebrar dentro do peito. A gente não é nada. Era assim que o povo pensava? Era assim que aceitavam a injustiça? Com conformismo, com medo, com a cabeça baixa feito gado marcado. Naquele momento alguma coisa mudou dentro dela. Não era mais a menina obediente que rezava terço com a mãe. Era outra pessoa. Uma pessoa que estava nascendo ali mesmo, no meio daquela humilhação coletiva. Quando a família chegou em casa, Severino se trancou no quarto e não saiu mais o dia todo. Dona Raimunda preparou chá de erva cidreira para acalmar. Fez mingau de tapioca que ele nem tocou. As irmãs mais velhas tentaram conversar, mas Maria ficou calada, sentada na rede do alpendre, olhando a estrada com os olhos de quem está tomando uma decisão que vai mudar tudo. Naquela noite, quando todos já estavam dormindo e só se ouvia o canto dos grilos na caatinga, Maria saiu de casa devagarzinho e foi até o terreiro onde ficava a cruz de madeira que o avô tinha plantado. Ajoelhou na terra batida, olhou para as estrelas que brilhavam no céu limpo e fez uma promessa que só ela e Deus ouviram. Uma promessa que ia fazer o sertão inteiro tremer antes de ser cumprida. A noite caiu pesada sobre a casa de Severino. Uma noite sem vento, sem lua, dessas que parecem carregar o peso de todas as tristezas do mundo. Dentro da casinha de taipa, o silêncio era de velório.
Dona Raimunda tinha feito chá de camomila, preparado mingau morno, acendido vela de promessa no oratório, mas nada consolava a dor que tinha se instalado naquele lar, como praga de gafanhoto. Severino estava deitado na cama de vara, olhando para o teto de palha sem ver nada. A marca dos 5 dedos do tenente ainda estava vermelha na face dele, mas a ferida que doía mesmo era por dentro. Como é que um homem que nunca fez mal a ninguém, que criou as filhas no temor a Deus e no respeito às pessoas, podia ser humilhado daquele jeito na frente de todo mundo? A pergunta martelava na cabeça dele feito martelo batendo em bigorna. Severino, meu velho, Dona Raimunda sussurrou, sentando na beira da cama. Não fique remoendo essa desgraça. O que passou, passou. Amanhã é outro dia. Mas ele virou o rosto para a parede e não respondeu. Como explicar para a mulher que a vergonha tinha entrado nele feito espinho e não saía mais? Como dizer que não conseguia mais olhar no espelho sem ver um homem diminuído? Foi quando Maria apareceu na porta do quarto, trazendo uma bacia de água morna e pano limpo. Deixe eu cuidar dele, mainha, disse baixinho. A senhora vá descansar. Dona Raimunda hesitou, mas viu alguma coisa nos olhos da filha, uma determinação que nunca tinha visto antes, e resolveu obedecer. Não demore muito, menina. Amanhã tem muito que fazer. Sozinha com o pai, Maria molhou o pano na água morna e começou a limpar devagar o rosto machucado dele. Severino abriu os olhos e encontrou o olhar da filha. Minha filha, murmurou. Que vergonha, na frente de todo mundo. A voz dele estava quebrada feito galho seco. Maria continuou limpando o ferimento sem pressa, mas quando falou, a voz dela saiu firme feito pedra de alicerce. Pai, o senhor não tem do que se envergonhar. Quem deveria ter vergonha é aquele cão desgramado que bateu num homem honrado na frente da casa de Deus. Severino tentou argumentar. Mas ele é autoridade, fia. Soldado é autoridade. Maria parou o que estava fazendo e segurou o rosto do pai entre as mãos. Autoridade que humilha inocente não é autoridade, é covardia. E covarde tem que pagar pelo que faz. Alguma coisa no tom da filha fez Severino se arrepiar. Maria, não vá fazer bobagem. Pelo amor de Deus, esquece essa desgraça. O tempo cura tudo. Mas ela apenas beijou a testa dele e sussurrou. O senhor descanse, pai. Tudo vai ficar bem. Tinha uma frieza nessas palavras que não combinava com a menina doce que ele tinha criado. Depois que todos pegaram no sono, Maria saiu de casa nas pontas dos pés e foi até a oficina do ferreiro João Batista, que ficava nos fundos da sua casa. Ali, no meio das ferramentas espalhadas, ela pegou emprestado uma lima pequena e um punhal velho que estava jogado num canto. Não era roubo. Ela deixou algumas moedas em cima da bigorna como pagamento. De volta ao terreiro da casa, sob a luz fraca das estrelas, Maria começou a afiar a lâmina. Cada passada da lima no ferro era como uma promessa sendo selada. Não era vingança que movia o coração dela, era justiça. O tipo de justiça que não espera juiz nem júri, que não pede licença nem desculpa. A justiça do sertão, crua e definitiva. Quando o galo cantou anunciando o novo dia, Maria guardou o punhal na cintura, por baixo da saia comprida, e entrou em casa como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa tinha mudado para sempre. A menina obediente que saiu na noite anterior não era a mesma que voltou na madrugada. Era outra pessoa. Uma pessoa que tinha feito as pazes com a violência e decidido que alguns crimes não podiam ficar sem resposta. O sol nasceu normal, mas para Maria das Grotas, aquele era o primeiro dia de uma vida nova. Uma vida onde ela não ia mais aceitar injustiça calada, não ia mais baixar a cabeça para a autoridade corrupta, não ia mais esperar que outros fizessem a justiça que ela mesma podia fazer. Era o nascimento de uma lenda que ainda não sabia seu próprio nome. 3 dias depois da desgraça na praça da igreja, quando o povo da vila ainda cochichava baixinho sobre a humilhação do pobre Severino, Maria das Grotas sumiu feito fumaça no vento. Ninguém viu ela sair de casa. Ninguém notou quando ela pegou a estrada. Só na hora do almoço,
Quando Dona Raimunda foi chamar a filha para a mesa, é que descobriu a cama vazia e um bilhetinho deixado em cima do travesseiro. Mainha querida, dizia o papel escrito com letra caprichada, não se aflijam por mim. Vou volver quando Deus quiser. Cuidem do pai e digam que eu amo vocês. Mais nada. Nem explicação, nem pedido de desculpa, nem promessa de quando ia voltar. Dona Raimunda gritou feito alma penada. As irmãs choraram. Severino saiu correndo pela vila perguntando se alguém tinha visto Maria. Mas era como se a terra tivesse se aberto e engolido a menina. O rastro dela se perdia na saída da vila, na estrada empoeirada que levava para o sertão brabo. Joaquim do Açude, que passou cedo tangendo o gado, jurou que viu uma moça de saia comprida caminhando na direção da Serra do Roncador, mas não podia afirmar que era ela. Zé do Poço disse que ouviu barulho de passo na madrugada, mas achou que era cachorro fuçando lixo. A verdade é que Maria tinha planejado tudo direitinho. Conhecia o mato como a palma da mão, sabia onde tinha olho d'água, onde crescia a fruta do mato, onde a caça vinha beber. Levou pouco: uma trouxa com muda de roupa, farinha de mandioca, rapadura, o punhal que tinha afiado e mais nada. Não queria peso atrapalhando a caminhada, não queria nada que pudesse delatar sua presença no mato fechado. Por uma semana inteira, o povo da vila procurou ela por todo canto. Formaram grupos, vasculharam grota por grota, subiram serra, desceram baixada, perguntaram em fazenda distante, consultaram rastreador de gado sumido. Nada. Era como se Maria tivesse virado encantada. Dessas que o povo do mato diz que some quando quer e aparece quando precisa. O padre Antônio fez novena, as beatas acenderam vela. Dona Raimunda prometeu andar de joelhos até a igreja se a filha voltasse. Severino emagreceu 10 quilos numa semana. Não comia, não dormia, passava o dia olhando a estrada na esperança de ver a filha aparecer. Minha filha se perdeu no mato, gemia ele. Bicho comeu, cobra mordeu, bandido levou. Mas Maria não estava perdida. Estava escondida numa grota funda lá nas quebradas da Serra do Roncador, lugar que só cabra conhecedor consegue achar. Uma furna natural na rocha, com água brotando da pedra e entrada disfarçada por cipó e mandacaru. Ali, longe de olho curioso e língua comprida, ela começou a se transformar na pessoa que precisava ser. Durante o dia, treinava com o punhal, cortando galho, furando casca de árvore, aprendendo o jeito certo de segurar a arma, de dar o golpe certeiro. À noite, ficava acordada planejando, pensando, deixando a raiva crescer devagar no peito feito planta venenosa que demora para florescer, mas quando floresce mata logo. De vez em quando descia pro pé da serra para ouvir notícia da vila. Ficava escondida atrás de moita, ouvindo conversa de viajante, de vaqueiro, de mascate. Foi assim que soube que o tenente Armando tinha voltado 2 vezes procurando por ela, perguntando pela filha do cabra que ele tinha corrigido. Soube também que o pai estava adoecendo de desgosto e que a mãe chorava todo dia. Isso doeu no coração dela, mas não a fez mudar de ideia. Sabia que enquanto não acertasse as contas com aquele desgraçado, não podia voltar para casa. Era como se tivesse feito um pacto com as forças do mato, uma promessa que precisava ser cumprida antes dela poder ter paz. Foi durante uma dessas descidas que encontrou quem ia mudar sua vida para sempre. Um homem velho, cabelo branco, cicatriz no rosto, que estava acampado numa grota próxima. Antônio da Furna era o nome dele, ex-cangaceiro do bando do Sr. Pereira, que tinha se retirado da vida de crime, mas ainda sabia todos os truques do ofício. Quando viu aquela moça sozinha no mato, armada de punhal e fogo nos olhos, logo entendeu que ali tinha uma história. "Cabra nova", disse ele. "O que uma menina como você está fazendo nesse mato brabo?" Maria olhou nos olhos dele sem medo e respondeu: "Aprendendo a fazer justiça." O velho riu, mas não era riso de deboche. Era riso de quem reconhece parente na alma danada. "Justiça é? Então chegue aqui que eu vou te ensinar direito." Foi com Antônio da Furna que Maria aprendeu os segredos que transformaram ela de menina revoltada em guerreira temida. O velho ex-cangaceiro
que tinha passado 20 anos na vida de crime antes de se retirar para o mato, viu naquela moça de olhos duros alguma coisa que ele conhecia bem: a sede de justiça que não se mata com água nem se apaga com reza. "Escute bem, cabra nova", disse ele na primeira noite que acamparam juntos. "Se você quer mesmo se meter nessa vida, tem que aprender direito. Não é brincadeira de menina, é coisa de vida e morte." Maria se ajeitou perto da fogueira que crepitava entre as pedras e respondeu com voz firme: "Então me ensine, seu Antônio. Me ensine tudo." Primeiro ele ensinou a manejar a faca. Não era só pegar na lâmina e sair cortando. Tinha ciência nisso. Como segurar o cabo, como medir a distância, como ler o movimento do inimigo antes dele fazer. "Faca não é arma de longe", explicava enquanto mostrava os golpes. "É arma de coragem. Quem usa faca tem que chegar perto. Tem que olhar no olho. Tem que estar pronto para morrer se errar." Depois ensinou a atirar com a espingarda velha que ele guardava embrulhada em couro. Maria tinha mão firme, olho certeiro, sangue frio para não tremer na hora do tiro. Em pouco tempo já estava acertando lata de goiaba a 50 passos, furando moeda de vintém no ar, derrubando juriti no voo. "Essa menina nasceu para a guerra", murmurava o velho, impressionado com a facilidade que ela tinha. Mas a lição mais importante foi sobre as facas. Antônio da Furna carregava sempre 5 lâminas diferentes, uma grande para luta de perto, uma média para arremesso, uma pequena escondida na bota, uma curva para trabalho delicado e uma especial que ele chamava de definitiva. "Cada faca tem sua serventia", explicava. "Cangaceiro preparado não fica na mão por falta de ferro." Maria ficou encantada com aquela sabedoria. Pediu que ele ensinasse a fazer as próprias facas, a temperar o ferro, a dar cabo, a afiar até ficar cortante que nem navalha de barbeiro. Passaram semanas na forja improvisada que montaram numa grota escondida, trabalhando o metal até ele virar arma mortal. Cada faca que ela fazia era batizada com uma promessa diferente. A primeira, a maior, ela chamou de justiça. Era para dar o golpe final nos que mereciam morrer. A segunda, média e equilibrada, era vingança, para cobrar as contas pendentes. A terceira, pequena e afiada, era memória, para não esquecer nunca da humilhação do pai. A quarta, curva feito crescente de lua, era coragem, para não fraquejar na hora difícil. A quinta, a mais especial, ela guardou sem nome por muito tempo. "E essa aí?" perguntou Antônio apontando para a quinta lâmina. Maria pegou a faca, passou o dedo no fio cortante e respondeu: "Essa é para quem bateu no meu pai na frente da igreja." O velho arrepiou e fez o sinal da cruz. "Cabra, você está brincando com fogo. Matar soldado é encrenca grande." Mas ela apenas sorriu, um sorriso que gelava o sangue. Depois de 3 meses no mato, Maria tinha virado outra pessoa. Magra, mas forte, queimada de sol, cabelo cortado curto feito homem, 5 facas reluzindo na cintura como estrelas numa noite sem nuvem. Sabia rastrejar, sabia se esconder, sabia atacar e sabia matar. O que ela não sabia ainda era que o nome Maria das 5 Facas já estava começando a ser sussurrado nas feiras, nas vendas, nos pousos de tropeiro. Porque Antônio da Furna, mesmo sendo homem de segredo, às vezes descia à vila para comprar munição e cachaça. E quando bebia demais, soltava a língua. "Tem uma cabra nova no mato que vai dar o que falar." 5 facas na cintura, fogo no olho, prometeu matar o tenente que humilhou o pai dela. As histórias foram crescendo, ganhando detalhes, virando lenda antes mesmo de virar realidade. Quando Maria finalmente decidiu que estava pronta, Antônio tentou dissuadir uma última vez. "Menina, ainda dá tempo de você voltar para casa, casar, ter filhos, ser feliz longe dessa vida de sangue." Ela olhou para ele com carinho porque tinha aprendido a gostar daquele velho danado, mas respondeu: "Seu Antônio, não tem volta. O que aquele desgraçado fez comigo e com minha família não vai ficar sem resposta." Na manhã seguinte, quando o sol nasceu pintando a serra de vermelho, Maria das 5 Facas desceu do mato pronta para encontrar seu destino.
Não era mais a menina obediente que tinha sumido da vila 3 meses atrás. Era uma força da natureza, um instrumento de justiça forjado no ferro e temperado na sede de vingança. O sertão ia conhecer seu novo nome através do medo e do respeito. As histórias começaram a se espalhar pelo sertão feito fogo em pasto seco. Primeiro eram só cochichos nas feiras, comentários baixinhos entre mascates, conversas de alpendre quando a noite caía e o povo se ajuntava para falar da vida. Dizem que tem uma cabra nova solta no mato. Ouvi falar que é mulher. Uma doida que anda armada de faca. Prometeu matar o tenente que bateu no pai dela. Foi na feira de São João do Cariri que a história ganhou corpo pela primeira vez. Um vaqueiro de bigode grisalho que tinha passado a noite num pouso perdido lá pras bandas da Serra do Roncador, chegou contando que tinha visto uma figura estranha na estrada. Era de madrugada, dizia ele pro grupo de homens que se ajuntou para ouvir. Eu vinha tangendo o gado quando vi uma sombra atravessar a estrada. Pensei que fosse onça, mas quando a lua clareou, vi que era gente, mulher, pelo andar. Mas não era mulher comum, não. Tinha alguma coisa nela que gelou meu sangue. O povo queria detalhes. Como era ela? Que roupa vestia? Estava armada? O vaqueiro coçou a cabeça e respondeu devagar. Era magra, queimada de sol, cabelo curto feito homem. Vestia calça de couro e camisa escura. E na cintura, ele fez uma pausa dramática. Na cintura tinha um clarão que só podia ser lâmina de faca. Não uma, não duas. Eram várias brilhando ao luar. A notícia correu ligeiro. Cada pessoa que contava aumentava um pedaço, inventava um detalhe, botava tempero na história. Logo estava se falando de uma mulher que aparecia na estrada de madrugada, armada de facas que brilhavam feito espada de anjo vingador. Uns diziam que ela estava procurando alguém. Outros juravam que era a alma penada de moça que morreu de desgosto. Os mais sabidos sussurravam que era a filha de Severino das Grotas, que tinha sumido depois da humilhação na igreja. Na cidade de Campina Grande, onde o tenente Armando tinha quartel, a história chegou pelas bocas dos tropeiros que vinham do interior. Primeiro ele não deu importância. Todo sertão tem suas lendas, suas histórias de assombração, seus contos de trancoso para assustar criança. Mas quando começou a ouvir sempre o mesmo nome, sempre a mesma descrição, sempre a mesma promessa de vingança, uma pulga começou a fazer cócega atrás da orelha dele. "Tenente", disse o sargento Benedito numa tarde de calor danado, "anda correndo um boato estranho por aí. Dizem que tem uma cabra no mato jurando matar o senhor." Armando riu alto, mas o riso dele não convenceu nem ele mesmo. "Que bobagem, sargento. Todo criminoso ameaça a autoridade. Isso não é novidade." Mas por dentro, uma sementinha de preocupação começou a brotar. O que mais incomodava era a descrição que faziam da tal Maria das 5 facas, porque esse nome já estava grudado nela feito carrapato em orelha de boi. Diziam que ela aparecia sempre de 5 facas na cintura, cada uma com um brilho diferente, cada uma com uma serventia específica. Uma para longe, uma para perto, uma para trabalho fino, uma para trabalho grosso e uma especial que ela guardava para o fim. Em Patos, um comerciante de tecidos jurou que viu ela comprando munição numa loja de ferragens. Era ela mesmo, contava para quem quisesse ouvir. Moça nova, mas com cara de quem já viu o diabo. Pediu bala de espingarda, perguntou o preço de pólvora, testou o fio de 3 facas antes de comprar. Quando perguntei para que era, ela olhou nos meus olhos e disse: "Para fazer justiça, seu moço, só para fazer justiça." O medo começou a tomar conta dos povoados da região. Soldados da volante que passavam pelas vilas notaram que o povo estava diferente, mais quieto, mais atento, mais desconfiado. Nas vendas, quando o militar aparecia, as conversas paravam na hora. Era como se todos estivessem esperando alguma coisa acontecer, como se soubessem de um segredo que não podiam contar. Numa noite sem lua, 2 soldados que faziam patrulha na estrada que ligava Campina Grande ao interior juraram que viram uma figura de mulher parada no meio da estrada. Quando se aproximaram para ver melhor,
Ela desapareceu feito fumaça. Era ela, dizia um deles, tremendo que nem vara verde. Era Maria das 5 facas. Vi o brilho das lâminas na cintura dela antes de sumir. As histórias foram crescendo, ganhando detalhes sobrenaturais. Diziam que ela podia virar fumaça quando queria, que caminhava sem fazer barulho, que os olhos dela brilhavam no escuro feito olho de gato, que tinha feito pacto com o cão para ter força de 10 homens, que as facas dela eram abençoadas por padre e amaldiçoadas por feiticeiro ao mesmo tempo. O tenente Armando começou a perder o sono. Toda noite sonhava com uma mulher de 5 facas na cintura caminhando em sua direção. Acordava suando frio, procurava a arma debaixo do travesseiro. Ficava horas escutando barulho na madrugada. Durante o dia tentava disfarçar, fazer cara de quem não estava nem aí, mas os subordinados já tinham notado a mudança. Foi quando chegou a notícia que ele mais temia ouvir. Um cabo que tinha ido numa missão para a região da Serra do Roncador voltou com uma novidade que gelou o sangue do tenente. Coronel, a tal de Maria das 5 facas mandou um recado. Disse que vai ficar esperando o senhor no cruzeiro da Estrada Velha. Disse que tem uma conta para acertar e que não vai descansar enquanto não acertar. Naquela noite, o tenente Armando Pereira descobriu o que era medo de verdade. Não era mais boato, não era mais lenda. Era a realidade caminhando na direção dele com 5 facas na cintura e uma promessa de morte nos olhos. A primeira pessoa que tentou avisar o tenente Armando sobre o perigo que estava correndo foi o próprio sargento Benedito, homem de guerra que tinha visto muita coisa ruim na vida, mas nunca tinha presenciado sede de vingança igual a que estava crescendo no coração de Maria das 5 facas. Benedito era da região, conhecia o povo, sabia distinguir fanfarronada de promessa séria. E aquilo ali era promessa séria. Tenente, disse ele numa tarde de sexta-feira, enquanto organizavam os papéis do quartel. O senhor precisa levar a sério essa história da tal Maria. O povo do interior não é de inventar coisa à toa. Se estão falando que ela jurou matar o senhor, é porque ela jurou mesmo. Mas Armando fez cara de pouco caso e respondeu: Sargento, eu já matei cangaceiro que botava medo em coronel. Vou ter medo de uma caboquinha revoltada? O segundo aviso veio de um comerciante de Souza que tinha negócio com o quartel, homem gordo e suado que vendia mantimentos para os soldados. Seu Raimundo chegou nervoso, chapéu na mão, pedindo para falar reservado com o tenente. Major. Quer dizer, tenente, gaguejou ele. Vim aqui meio sem jeito, mas é que estou preocupado com o senhor. Preocupado por quê, seu Raimundo? Perguntou Armando, mexendo nos papéis sem dar muita atenção. O comerciante olhou para os lados para ter certeza de que ninguém estava ouvindo e baixou a voz. É sobre aquela moça, a tal de Maria das 5 facas. Ontem ela apareceu na minha loja. Comprou pólvora, comprou chumbo, comprou corda. Quando perguntei para que era, ela disse: pro tenente que bateu no meu pai. E olhou nos meus olhos de um jeito que até agora não consigo esquecer. E, dessa vez Armando parou de mexer nos papéis e prestou atenção. Como assim ela disse que era pro tenente? Falou meu nome? Seu Raimundo balançou a cabeça. Não disse nome não, mas todo mundo sabe que só tem um tenente na região que bateu em pai de família na frente de igreja. Tenente, pelo amor de Deus, tome cuidado. Aquela moça tem fogo nos olhos que nem água benta apaga. O terceiro aviso, o mais sério de todos, veio do próprio padre Antônio da vila de São Sebastião das Grotas. O velho sacerdote fez a viagem de 2 dias montado numa mula velha, debaixo de sol rachante, só para conversar com o tenente. Chegou no quartel numa tarde de domingo, batina empoeirada, rosto queimado, pedindo para falar urgente. Meu filho, disse o padre sentando na cadeira que Armando ofereceu, vim aqui cumprir minha obrigação de cristão. Venho avisar que você corre perigo de morte. Armando arregalou os olhos. Padre não era homem de exagerar. Padre não inventava história. Padre Antônio, que perigo é esse? É a filha de Severino das Grotas, a Maria. Ela sumiu depois daquele incidente na praça da igreja. Sumiu por 3 meses. Quando voltou, tinha virado outra pessoa. Não é mais a menina mansa que eu batizei.
É uma fera ferida que só pensa em vingança. O padre fez uma pausa, limpou o suor da testa e continuou. Ela veio me procurar anteontem. Queria que eu desse a extrema unção para você antes dela fazer o que prometeu fazer. O tenente sentiu o sangue gelar nas veias. Padre, isso é ameaça de morte. É crime contra a autoridade. Mas o padre balançou a cabeça. Não é ameaça, meu filho. É aviso. Ela não está ameaçando. Ela está avisando. E quando o sertanejo avisa, é porque já decidiu. O velho sacerdote se levantou, pegou o chapéu e olhou direto nos olhos do tenente. Meu conselho é que você peça transferência para longe daqui. Peça hoje mesmo. Mas a arrogância falou mais alto que a prudência. Armando levantou da cadeira, bateu o punho na mesa e gritou. Eu não vou fugir de cabocla nenhuma. Sou autoridade constituída. Tenho farda, tenho posto, tenho honra a zelar. O padre suspirou, fez o sinal da cruz e murmurou. Então que Deus tenha piedade da sua alma, porque ela não vai ter. O quarto e último aviso veio de uma fonte inesperada. Antônio da Furna, o ex-cangaceiro que tinha ensinado tudo o que Maria sabia sobre luta e morte. O velho apareceu no quartel numa madrugada, entrou sem ser visto pelos guardas e acordou o tenente botando a ponta de uma faca no pescoço dele. Calma aí, tenente, sussurrou quando Armando quis gritar. Não vim aqui para te matar, vim para te salvar. E contou tudo, como tinha encontrado Maria no mato, como tinha ensinado ela a lutar, como tinha visto a sede de vingança crescer no coração da menina, até virar obsessão perigosa. Ela não é mais gente, tenente, virou instrumento de vingança puro. E quando chegar a hora, nem eu vou conseguir segurá-la. Por que está me avisando? Perguntou Armando, ainda com a faca no pescoço. Antônio da Furna riu baixinho. Porque você é um covarde que bateu num homem honrado na frente da família dele. Mas mesmo covarde não merece morrer do jeito que ela está planejando te matar. Foge, cabra. Foge para longe enquanto é tempo. Mas já era tarde. Quando o velho saiu pela mesma janela que tinha entrado, o tenente descobriu um bilhetinho deixado em cima da mesa. Com letra caprichada, estava escrito: Amanhã, ao pôr do sol, no cruzeiro da Estrada Velha. Venha sozinho, traga sua arma, porque eu vou trazer as minhas. Maria das 5 facas. Armando olhou pela janela e viu que o sol já estava alto. A manhã tinha chegado. Era o dia do acerto de contas que ele tinha tentado ignorar, mas que agora se aproximava feito tempestade no horizonte. Pela primeira vez na vida, o tenente Armando Pereira sentiu na pele o que era ter medo de morrer. O dia amanheceu pesado, dessas manhãs que o sol nasce fraco e o ar fica grosso feito melaço. No quartel de Campina Grande, o tenente Armando acordou com a camisa ensopada de suor frio e a certeza de que aquele ia ser o dia mais importante da sua vida, talvez o último. O bilhete estava ainda em cima da mesa, as letras caprichadas parecendo zombar dele. Amanhã ao pôr do sol no cruzeiro da Estrada Velha. Passou a manhã tentando comer, mas a comida não descia. Tentando trabalhar, mas os papéis dançavam na frente dos olhos. Todo barulho o fazia sobressaltar. Porta batendo, soldado tossia, cavalo relinchando no pátio. Que diabo é isso? Pensava ele. Eu já matei bandido mais perigoso que essa caboquinha. Mas por mais que tentasse se convencer, o medo estava ali, roendo por dentro, feito cupim em madeira seca. Na hora do almoço, reuniu os soldados de confiança. Sargentos, disse tentando disfarçar o nervosismo. Hoje à tarde vou resolver um problema pessoal. Quero que vocês fiquem aqui no quartel. Não saiam por motivo nenhum. O sargento Benedito franziu a testa. Tenente, que problema é esse? Precisa de reforço? Mas Armando fez que não com a cabeça. É coisa que tenho que resolver sozinho. À tarde começou a se preparar. Limpou o revólver com carinho, contou as balas uma por uma. Escolheu a farda mais nova. Engraxou as botas até ficarem brilhando feito espelho. Olhou no espelho e tentou praticar cara de corajoso. Mas o que via era um homem assustado tentando fingir que não estava com medo. Ela é só uma mulher, murmurou para si mesmo.
uma mulherzinha revoltada. Eu sou soldado treinado. Mas quando montou no cavalo e pegou a estrada que levava ao cruzeiro da Estrada Velha, a coragem começou a vacilar. Cada sombra de árvore parecia esconder uma emboscada, cada barulho no mato o fazia olhar para os lados. O cavalo, acostumado com o nervosismo do dono em situações de perigo, também estava inquieto, orelha em pé, passo meio descompassado. O cruzeiro da Estrada Velha ficava numa colina baixa, lugar onde duas estradas se encontravam, e alguém, há muito tempo, tinha plantado uma cruz de madeira para proteger os viajantes. Era um lugar solitário, meio assombrado, onde o povo dizia que aparecia alma penada de gente que morreu de morte ruim. Na hora do pôr do sol, ficava ainda mais sinistro, com as sombras compridas e o vento gemendo nos galhos secos das árvores. Armando chegou com o sol já baixando no horizonte, tingindo o céu de vermelho sangue. Desceu do cavalo, amarrou as rédeas num galho e ficou esperando encostado na cruz. O silêncio era de morte. Nem passarinho cantava, nem grilos faziam barulho, nem folha se movia. Era como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração, esperando o que ia acontecer. Foi quando ela apareceu. Veio caminhando pela Estrada Velha, sem pressa, sem barulho, como se estivesse passeando. Mas não era mais a menina que ele tinha visto na igreja 3 meses atrás. Era outra pessoa. Magra, queimada de sol, cabelo cortado curto, 5 facas reluzindo na cintura como estrelas no céu escuro. Os olhos dela brilhavam com uma luz fria que fez o tenente engolir seco. Chegou a hora, disse Maria quando parou a uns 10 metros de distância. A voz dela saiu calma, sem raiva, sem ódio. Era pior que grito. Era a voz de quem tinha feito as pazes com a morte e agora vinha cumprir uma promessa. Você bateu no meu pai na frente da igreja. Humilhou um homem honrado na frente da família dele. Agora vai pagar. Armando tentou blefar uma última vez. Menina, você não sabe com quem está se metendo. Eu sou oficial do exército. Matar militar é crime grave. Mas Maria apenas sorriu, um sorriso que gelou o sangue dele. Seu tenente, disse ela, onde eu venho, quem humilha pai de família honrada é que comete crime grave. E esse crime se paga com sangue. O tenente pôs a mão no revólver, mas hesitou. Era mulher, afinal de contas. Como é que ia explicar depois que matou uma moça a sangue frio? Essa hesitação custou caro, porque quando finalmente decidiu sacar a arma, Maria já estava em movimento. As 5 facas brilhando na luz vermelha do poente. Os olhos dela fixos no alvo com a precisão de quem sabia exatamente o que ia fazer. O que aconteceu depois foi rápido demais para contar, mas lento demais para esquecer. O som do aço cortando o ar, o grito abafado, o barulho surdo de corpo pesado caindo no chão. E depois, o silêncio voltou ao cruzeiro da Estrada Velha, mais pesado que antes, carregando o cheiro de sangue e o peso de uma promessa cumprida. O que se passou naqueles segundos no cruzeiro da Estrada Velha ficou gravado no vento do sertão para sempre. O tenente Armando, com a mão tremendo no cabo do revólver, tentou ser mais rápido que o destino. Puxou a arma com o desespero de quem sabe que está lutando pela vida. Mas Maria das 5 facas já tinha decidido o desfecho daquela história 3 meses atrás, na noite em que afiou a primeira lâmina debaixo das estrelas. Ela não correu, não gritou, não fez alarde. Simplesmente soltou a primeira faca. Vingança. Num movimento tão preciso que parecia dança. A lâmina cortou o ar silvando feito cobra e se cravou no punho direito do tenente antes mesmo dele conseguir apontar o revólver. O grito de dor ecoou pela colina, e a arma voou longe, caindo na poeira com um ruído seco. Agora você sabe como dói ser humilhado, disse Maria, a voz saindo fria feito vento de cemitério. O tenente estava ajoelhado, segurando o punho sangrando, olhando para ela com os olhos arregalados de medo. Por favor, gemeu. Eu tenho família, tenho filhos. Maria inclinou a cabeça de lado, como se estivesse pensando. Meu pai também tem família, também tem filhas. Você pensou nisso quando bateu nele? A segunda faca. Memória.
Saiu da cintura dela com um movimento suave. Esta é para você nunca esquecer da cara do homem que humilhou. A lâmina pequena e afiada cortou a face esquerda do tenente de cima a baixo, deixando uma marca que ia ficar para sempre. Ele gritou novamente. Levou a mão livre ao rosto e viu o sangue escorrer entre os dedos. Não, suplicou, tentando se arrastar para trás. Eu peço perdão. Peço perdão pelo que fiz. Mas Maria apenas sorriu aquele sorriso gelado que tinha aprendido nas grotas da serra. Perdão? Repetiu ela. Na hora de bater no meu pai, você pediu perdão? Na hora de humilhar ele na frente da igreja, você pensou em perdão? A terceira faca, coragem, brilhou na luz vermelha do poente. Esta é para você aprender que autoridade sem justiça não é autoridade, é covardia. A lâmina curva cortou o ar e abriu um talho na perna direita do tenente, que caiu de lado gemendo feito animal ferido. O sangue estava se espalhando pela terra seca, fazendo lama vermelha que grudava na sola da bota de Maria. Pelo amor de Deus, choramingou Armando. Chega, eu já sofri o bastante. Mas Maria olhou para ele com os olhos de quem via não um homem, mas um símbolo de toda injustiça que pisava o povo humilde. Sofrer o bastante? Perguntou ela. Você acha que meu pai não sofreu quando foi humilhado na frente de todo mundo? Você acha que minha mãe não sofreu quando chorou noite e dia? A quarta faca, justiça, era a maior de todas, a mais pesada, a que tinha sido forjada especialmente para dar fim à conta pendente. Maria a segurou com as duas mãos, ergueu os olhos para o céu que estava ficando escuro e murmurou uma oração que só ela sabia. São Miguel Arcanjo, protetor dos justos, receba a alma deste pecador com misericórdia. Foi quando o tenente fez sua última tentativa desesperada. Juntou as forças que restavam, rolou para o lado onde tinha caído o revólver e conseguiu pegá-lo com a mão esquerda. Apontou para Maria com o braço tremendo e puxou o gatilho. O tiro ecoou pela colina feito trovão seco, mas Maria já tinha se movido. A bala passou raspando na orelha dela, cortando uma mecha de cabelo que voou no vento. Sua última chance acabou, disse ela com voz de sentença. E foi aí que a quinta faca, a que nunca tinha tido nome, finalmente encontrou seu propósito. Você, sussurrou Maria olhando para a lâmina que brilhava na sua mão. Você vai se chamar Última Palavra, porque é isso que você é. A última palavra da justiça quando mais nada resolve. O que aconteceu depois foi rápido demais para contar e definitivo demais para desfazer. O tenente Armando Pereira, que tinha chegado na vila de São Sebastião das Grotas montado num cavalo de raça e armado de arrogância, encontrou seu fim numa colina solitária, longe de casa, longe da família, longe da proteção da farda que julgava dar direito de humilhar gente honrada. Quando a lua nasceu cheia e prateada, Maria das Cinco Facas estava sentada na cruz do cruzeiro, limpando as lâminas uma por uma com um pano branco que foi ficando vermelho. O corpo do tenente jazia na terra, e pela primeira vez em 3 meses ela sentiu paz no coração. A promessa tinha sido cumprida. A conta tinha sido paga. A justiça finalmente tinha chegado ao sertão. 3 dias depois do que aconteceu no cruzeiro da Estrada Velha, quando os urubus já tinham dado conta do que sobrou do tenente Armando e o vento tinha levado o cheiro de morte para longe, Maria das Cinco Facas apareceu na entrada da vila de São Sebastião das Grotas. Era domingo de manhã, hora da primeira missa, e o povo estava se ajuntando na praça da igreja como sempre fazia há décadas. Ela veio caminhando pela estrada empoeirada, sem pressa, sem medo, as 5 facas reluzindo na cintura como medalhas de guerra. O sol da manhã batia nas lâminas e mandava reflexos de luz que dançavam nas paredes caiadas das casas, anunciando que ali vinha alguém que tinha mudado, que tinha se transformado, que não era mais a menina que tinha sumido 3 meses atrás. O primeiro a vê-la foi João da Estrada, que estava na porta da sua casa consertando um arreio de couro. Ele ergueu os olhos, viu aquela figura caminhando na direção da vila e sentiu um arrepio subir pela espinha. Não era medo, era reconhecimento.
Sabia quem era, sabia o que ela tinha feito, sabia que a justiça tinha finalmente chegado àquela terra esquecida de Deus. Maria das 5 facas chegou, sussurrou ele para a mulher que estava na cozinha. A notícia se espalhou mais ligeiro que fogo em capim seco. Em poucos minutos, todo mundo sabia que ela tinha voltado. O povo saiu das casas, se ajuntou nas portas, nas janelas, nos alpendres, todos querendo ver com os próprios olhos a menina que tinha virado lenda. Mas ninguém falava alto, ninguém gritava, ninguém corria ao encontro dela. Era como se todos entendessem, sem precisar de explicação, que ali estava passando alguém que tinha atravessado o vale da sombra da morte e voltado transformada. Respeitavam a distância, respeitavam o silêncio, respeitavam o momento. Maria caminhava no meio da rua principal, passo firme, olhar sereno, como se estivesse voltando de uma viagem longa mas necessária. Não olhava para os lados, não acenava, não sorria. Apenas seguia em direção à sua casa, onde sabia que a família estava esperando notícia dela há 3 meses. Na cintura, as 5 facas balançavam no ritmo dos passos, cada uma contando uma parte da história que todo mundo queria ouvir, mas ninguém ousava perguntar. Quando ela dobrou a esquina da rua onde ficava a casa do pai, viu Severino das Grotas sentado na cadeira de palha debaixo da mangueira. Magro feito galho seco, cabelos mais brancos que quando ela tinha saído. Dona Raimunda estava do lado dele, as mãos ocupadas com um bordado que tremia nos dedos nervosos. As irmãs se ajuntaram na porta quando viram Maria se aproximando. "Pai", disse ela parando na frente de Severino. A voz dela saiu baixa, carregada de carinho e respeito. A conta foi acertada. O homem que bateu no senhor na frente da igreja não vai bater em mais ninguém. Severino ergueu os olhos inchados de choro guardado e viu a filha que tinha perdido e agora ganhava de volta. Mas não era a mesma menina. Era uma mulher, uma guerreira, uma justiceira. Dona Raimunda largou o bordado e correu para os braços da filha. Chorou 3 meses de saudade de uma vez só, enquanto Maria ficava ali parada, deixando a mãe desabafar toda a aflição que tinha guardado no peito. "Minha filha", murmurava a velha. "Minha filha voltou. Minha filha está viva." As irmãs se chegaram também, todas chorando, todas aliviadas, todas sabendo que a família estava completa novamente. Mas foi Severino quem disse as palavras que todo mundo estava pensando. Levantou da cadeira com dificuldade, chegou perto da filha e segurou o rosto dela entre as mãos calejadas. "Maria", disse com voz embargada, "você fez o que tinha que fazer. A honra da nossa família foi lavada. Agora você pode descansar." Naquela tarde, depois que a emoção do encontro passou, o povo começou a se ajuntar no terreiro da casa de Severino. Vinham em grupos pequenos, respeitosos, trazendo presentes: rapadura caseira, farinha nova, queijo fresco, frutas do quintal. Era a maneira sertaneja de mostrar que aprovavam o que Maria tinha feito, que entendiam a necessidade da vingança, que reconheciam nela uma defensora dos fracos e humilhados. O padre Antônio também apareceu, batina preta empoeirada da caminhada. Ele olhou para as 5 facas na cintura de Maria, fez o sinal da cruz e disse baixinho: "Filha, eu não posso abençoar o que você fez, mas posso entender por que fez. Que Deus tenha misericórdia de todos nós." Maria acenou com a cabeça. Sabia que o padre tinha a obrigação de falar contra a violência, mas também sabia que, no fundo do coração, ele aprovava a justiça que tinha sido feita. Quando a noite caiu e o povo se dispersou, Maria ficou sentada no alpendre da casa, olhando as estrelas que brilhavam no céu limpo. As 5 facas estavam no colo dela, limpas, afiadas, prontas para o que der e vier. Porque ela sabia que aquela não tinha sido apenas uma vingança pessoal, tinha sido um recado para o sertão inteiro de que ainda existia justiça no mundo, mesmo que essa justiça tivesse que ser feita com as próprias mãos. E foi assim, meu povo, que nasceu a lenda de Maria das 5 facas. Não nasceu nos livros dos doutores nem nos jornais das cidades grandes. Nasceu na boca do povo, nas conversas de alpendre,
Nas histórias contadas ao pé do fogo, quando a noite cai no sertão e os mais velhos puxam memória dos tempos que não voltam mais. A história se espalhou pelos 4 cantos da caatinga feito semente no vento. Cada pessoa que contava botava um tempero diferente, inventava um detalhe, aumentava uma parte. Logo estava se falando de uma mulher que podia virar fumaça, que conversava com os mortos, que tinha as facas abençoadas por santo e amaldiçoadas por feiticeiro ao mesmo tempo. Mas no fundo de todas as versões, sempre estava a mesma verdade. Maria das 5 facas era a justiça do sertão caminhando sobre 2 pernas. Nas feiras de gado, nos pousos de tropeiro, nas vendas perdidas pelo mato, o nome dela virou sinônimo de coragem e vingança. "Cuidado com esse aí", diziam apontando para algum valentão de feira. "Senão aparece uma Maria das 5 facas para ele." Ou então, "Fulano está pisando muito na bola. Precisava de uma visitinha da Maria das 5 facas para endireitar a vida." Os poderosos da região começaram a tomar cuidado. Coronel que humilhava vaqueiro passou a pensar 2 vezes antes de levantar a mão. Soldado que abusava da autoridade olhava para os lados antes de fazer desfeita com pobre. Porque todos sabiam que em algum lugar do sertão, uma mulher de 5 facas na cintura estava sempre atenta, sempre pronta para fazer justiça quando a lei oficial falhava. Maria continuou morando na vila de São Sebastião das Grotas, ajudando a família, cuidando da casa, indo na missa de domingo como sempre fez. Mas agora era diferente. Quando ela entrava na igreja, o povo abria alas com respeito. Quando passava na feira, os comerciantes faziam questão de dar o melhor preço, de pesar direitinho, de tratar com consideração. Não era medo, era reconhecimento de que ali estava alguém especial. As 5 facas continuavam sempre na cintura dela. Justiça, vingança, memória, coragem e última palavra. Cada uma com sua história, cada uma com seu brilho, cada uma pronta para ser usada se a necessidade aparecesse. E apareceu algumas vezes. Não vou contar todas as histórias, que são muitas, e cada uma merecia uma noite inteira de contação. Mas posso garantir que sempre que a injustiça levantou a cabeça naquela região, sempre que poderoso quis humilhar fraco, sempre que a autoridade abusou do poder, Maria das 5 facas aparecia para botar as coisas no lugar. Teve o caso do sargento que quis abusar da filha do ferreiro. Amanheceu amarrado na praça com as 5 facas cravadas na parede ao redor da cabeça, formando uma moldura de medo que ele nunca esqueceu. Teve o coronel que tomou a terra do seu compadre José. Acordou com uma faca espetada na mesa da sala de jantar e um bilhetinho: "Devolva a terra ou a próxima vai ser no peito." Teve também o caso do coletor de impostos que estava roubando o dinheiro dos pobres. Esse não teve tanta sorte. Encontraram ele na estrada, 5 furos no coração, cada um da largura exata de uma lâmina diferente. O dinheiro roubado estava espalhado ao redor do corpo, livre para quem quisesse pegar. Foi o jeito que Maria encontrou de devolver para os donos originais. Os anos foram passando, e Maria das 5 facas foi ficando mais lenda que gente. Dizem que ainda hoje, quando acontece injustiça grande no sertão, quando o poderoso humilha pobre, quando a autoridade abusa do poder, ela aparece. Cabelos brancos, corpo mais magro, mas as 5 facas sempre brilhando na cintura, sempre prontas para fazer a justiça que os tribunais não fazem. Tem gente que jura que viu ela na feira de Campina Grande semana passada. Outros dizem que ela apareceu em Juazeiro do Norte mês retrasado, defendendo uma viúva que ia perder a casa. Pode ser verdade, pode ser imaginação. Mas uma coisa é certa: o nome Maria das 5 facas continua assombrando os pesadelos de quem pensa que pode fazer maldade sem pagar preço. E eu, que contei essa história para vocês na noite de hoje, posso garantir uma coisa: enquanto houver injustiça no mundo, enquanto houver poderoso pisando em fraco, enquanto houver autoridade corrupta humilhando gente honrada, o espírito de Maria das 5 facas vai continuar vivo, caminhando pelas estradas empoeiradas do sertão, fazendo a justiça que precisa ser feita. Porque tem verdades que não morrem com o corpo, que não se enterram com os ossos,
que ficam grudadas no vento do tempo feito alma penada, procurando descanso. Quem morreu não calou. Virou canto no vento, reza no mato. Virou memória viva entre aqueles que ainda lutam pela justiça verdadeira. Virou lenda que se conta de geração em geração, sempre presente no rastro da pólvora.